Bom, nessa aula a gente vai falar sobre definição do jornalista e do jornalismo de moda e explicar um pouco do papel do jornalista de moda na sociedade. Por definição, o jornalista de moda é responsável por relatar sobre desfiles, tendências, captar a moda nas ruas, mas a gente vai ver através desse curso que ele tem um papel muito mais importante e relevante. O jornalista de moda, ele integra a formação de opinião pública através de um senso crítico e de ética na sociedade. Então, o jornalista de moda, ele precisa estar atento a todas as questões culturais, econômicas, não só as cores e as tendências, mas o que aquela sociedade está pensando, para onde estamos indo, e ter esse pensamento crítico, acima de qualquer coisa. Então, para isso, a gente vai falar de um breve histórico de como foi o jornalismo da moda durante todo esse tempo. É óbvio que a gente começa com a questão dos impressos, então revistas e jornais, e eu trago um exemplo para vocês da primeira revista por volta de 1600, Ladies Mercury, que foi a primeira revista voltada para um público feminino no setor de moda. E aí a gente vai vendo a evolução dos meios de comunicação com o advento da TV, então a gente traz também o exemplo da GNT Fashion, que foi realmente uma conquista do setor da moda e especializada, trazendo essa informação para um público até mais amplo e conquistando cada vez mais interessados nessa questão da moda. E, finalmente, com o advento da internet, a gente tem as redes sociais, então também trago um exemplo de Instagram, que saiu dos sites e dos blogs de dentro da UOL e acabou entrando na rede social com muita ênfase na moda e com muito brilhantismo até, diria assim. Então, vocês vão ver também imagens da rede social do FFW, que o surgimento, na verdade, do FFW foi dentro da UOL e é um excelente exemplo de migração, né, dos sites e dos blogs para a rede social. Aliás, sobre exemplos bem-sucedidos de migração através das redes, né, do desenvolvimento das redes sociais, a gente tem aí a jornalista Lilian Patti, que sempre foi referência na área como jornalista desde os anos 90, então vocês vão observar que ela teve uma carreira interessante nos jornais impressos, depois ela passou para as redes sociais dentro do site também da UOL. Claro que ela também teve uma participação no GNT Fashion e na Fashion TV, então quer dizer, ela esteve presente até então em todos os meios de comunicação desde a evolução e agora finalmente ela está com as próprias redes sociais no YouTube e bem presente no Instagram. E outro exemplo também é o Bruno Astuto, que também atua como jornalista de moda, está muito presente também nas redes sociais, no Instagram, fazendo as próprias coberturas das semanas de moda. E vocês podem lembrar do Bruno na TV com a Ana Maria, no Mais Você. Ele tinha um recorte dentro do programa que ele falava de moda e comportamento. Então, a gente sente essa necessidade, né, do jornalista de moda acompanhar as tendências. E quando eu falo de tendências, eu não estou falando só do comportamento social, mas que eles estejam também antenados sobre esses meios de comunicação. E, antes de tudo, para que ele seja fidelizado e credibilizado, e de fato ser seguido nessas novas redes, que ele possa ter um olhar crítico, né, e voltado para que aquele público, de fato, queira saber sobre o interesse daquele público. Então, ele precisa ter essa sensibilidade macro, né, sobre o que está acontecendo na sociedade, sobre de que forma ele vai comunicar, sobre qual plataforma ele vai comunicar e sobre como acessar e se conectar de fato com esse público. E é claro que a gente precisa falar, dentro desse curso, já que a gente está nas primeiras partes dessa matéria, que o jornalista ele precisa ser ético, ele precisa ser imparcial, de modo que ele precisa checar as fontes, porque a gente sabe que no mundo digital é muito drástico, né, e muito impactante quando a gente passa uma informação que não é verdadeira, podendo trazer, inclusive, efeitos negativos. Então, todo o conteúdo dessa parte da aula é importante ser revisado, mas é importante também entender o que fazer, né? A partir do que te inspira trabalhar com jornalismo de moda. E sempre lembrando dessa vertente ética.